Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre sujeito, tá bom? Hoje nós falaremos sobre esse termo que é tão importante ali na análise sintática, na nossa língua, enfim. E nós veremos sujeito de acordo com o que a banca Quadrix gosta de cobrar, tá bom? Vamos lá, então. Quem é sujeito, gente? Sujeito é a expressão que é essencial na oração. Nós temos dois termos muito essenciais na oração, que é o predicado e o sujeito, tá bom? Mas assim, mais essencial, claro, é o predicado, porque nós temos uma oração sem sujeito. Então, de repente, aquele sujeito falha, em algum momento ele não existe. Mas são termos essenciais, tanto sujeito como predicado. Então, o sujeito é a expressão de quem eu falo dentro da oração. De a quem eu estou me referindo, de quem eu estou me referindo, é o meu sujeito, tá? O que você precisa observar para a banca Quadrix? Banca Quadrix adora colocar sujeito posto ao verbo, tá? Ou seja, depois do verbo, adora. Adora colocar o sujeito depois do verbo para você confundir esse sujeito com objeto direto, para você não conseguir fazer a concordância, tá bom? E gosta também do sujeito quando traz aqui a partícula ser, quando ele está indeterminado e traz aí a partícula ser, ou a partícula ser como partícula passivadora ou como índice de indeterminação do sujeito, certo? Que eu faço, professora, para encontrar sujeito? Primeira coisa da sua vida que você vai procurar na frase é verbo. Vai procurar sempre quem? Verbo. Depois de verbo, que você achar o verbo, você vai perguntar o verbo quem ou o que. São as perguntas que você vai fazer para encontrar o sujeito, tá bom? A resposta que você obtiver, não importa se vier antes, não importa se vier depois, será o seu sujeito. Não importa. Muitas pessoas acham que sujeito é aquele que vem no início da oração. De jeito nenhum. Ele pode vir no início, ele pode vir no fim, tá bom? Não tem problema nenhum. Pode se movimentar ali na frase. Então, a pergunta é: cuidado, porque o objeto direto também a gente faz essa pergunta. Então, ache o objeto direto depois. Primeiro, ache sujeito para que você não confunda os dois termos, certo? Vamos lá. Quais são os tipos de sujeito? Nós temos sujeito simples, com um núcleo. Nós temos sujeito composto, com dois núcleos ou mais. Nós temos sujeito oculto, elíptico ou desinencial, que a gente observa ali geralmente pelo final do verbo, pela desinência do verbo, tá? Oculto, elíptico ou desinencial. Indeterminado, quando o verbo está na terceira pessoa do plural sem referência anterior, ou quando o verbo está na terceira pessoa do singular, mas o pronome se, tá? E nós temos verbo, o sujeito inexistente. Tá? Inexistente, que nós temos aí verbos impessoais, verbos que indicam fenômeno da natureza, tá bom? Vamos olhar então. Coloquei alguns exemplos e aí nós vamos analisar. Primeiro acha verbo, depois pergunta quem ou o que. A resposta que você obtiver, não importa se vier antes, não importa se vier depois, será o seu sujeito. Então, participamos da sociedade capitalista e eu. Vamos procurar verbo? Quem é verbo aqui? Participamos. Quem participamos? A sociedade capitalista e eu participamos. Aqui, ó, esse é a minha resposta, então esse é o meu sujeito. Vamos olhar para dentro desse sujeito. Então, nós estamos falando de duas pessoas especificamente. Quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de sociedade, que é uma palavra muito importante aqui dentro, e nós estamos falando de eu, que é outra palavra muito importante aqui dentro, tá? Então, se essa palavra é muito importante, nós vamos chamar essa palavra de núcleo, ou seja, núcleo do
sujeito. Se essa palavra é muito importante, nós vamos chamá-la de núcleo, núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito é uma palavra que tem como valor um substantivo. Ela é um substantivo, sociedade é um substantivo, tá? Ou é uma palavra substantivada. Eu não é substantivo, é um pronome, mas é um pronome com valor substantivo. É um pronome substantivo, tá? Então, núcleo do sujeito ou é um substantivo ou é uma palavra com valor substantivo. Por quê, gente? Substantivo é a substância da nossa língua, é a substância, é a base. Tudo que vem em volta ali é só para acompanhar aquele núcleo. Por isso que ela é núcleo de termos. Vou falar um nome feio, tá? Núcleo de sintagma nominal. Nome feio, mas não assusta não. É o núcleo de um termo. Nesse caso aí, ela é núcleo de sujeito. Núcleo do sujeito. Substantivo é base da nossa língua, é núcleo de termos. Então, nós temos como núcleo ou um substantivo ou uma palavra substantiva de modo geral, tá bom? Como nós temos dois núcleos, nós temos um sujeito composto. Logo, o verbo concorda com esse sujeito composto aqui, tá bom? Sujeito composto. Ele participou da busca ativa. Procuramos verbo. O verbo é participou. Quem participou? Ele. Ele participou. Essa é a minha resposta. Então, esse é o meu sujeito. Se eu só tenho uma palavra aqui, essa palavra é muito importante, então essa palavra é o meu núcleo do sujeito. Aqui é um pronome, mas é um pronome substantivo, tá vendo? Então, núcleo do nosso sujeito. Se eu só tenho núcleo, logo nós temos um sujeito simples. Gente, quando você aprende língua portuguesa na base e a lógica da língua portuguesa é tudo tão bonito, é porque a gente não consegue compreender, né? A gente estuda morfologia tão separado aqui da análise sintática e tudo mais, que a gente não consegue fazer essa relação. E nossa língua é belíssima. Encontraram todos os navios perdidos. Quem encontraram? Olha, verbo está na terceira pessoa do plural, não tenho referência nenhuma anterior, logo nós temos um sujeito indeterminado, tá bom? Terceira pessoa do plural, então nós temos um sujeito indeterminado. Morre-se nesse lugar. Morre-se. Quem morre, morre. Logo, esse verbo aqui é um verbo intransitivo, tá bom? Presta muito atenção. Quando o verbo ele se liga a esse pronome aqui, o se, esse se pode assumir duas funções. Ou esse se vai ser uma partícula passivadora, ou esse se vai indicar, né? Vai ser índice de indeterminação do sujeito. Quando que vai ser índice de indeterminação do sujeito? Quando vier ligados a verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação. Se nós temos aqui, ó, um verbo intransitivo ligado ao ser, logo eu sei que isso é um índice de indeterminação sujeito, logo eu sei que aqui nós temos um sujeito indeterminado. Perfeito, tá? Se eu disser assim, ó, choveu, choveu em São Paulo. Nós temos aqui chover indicando fenômeno da natureza, certo? Verbos que indicam fenômeno da natureza, choveu, nevou, trovejou, relampeou.
Verbos que indicam fenômeno da natureza, ensolarou, são verbos que deixam, são verbos impessoais, né? Deixam a oração sem sujeito. Então, nós temos uma oração sem sujeito, um sujeito inexistente, certo? Ok. Agora, quando esses verbos estiverem com sentido figurado, aí, ó, esse verbo aqui ele fica no singular, tá bom? Como ele não concorda com ninguém, não tem sujeito, ele vai ficar sempre, sempre na terceira pessoa do singular. Agora, se esse verbo vier com sentido figurado, por exemplo, vamos escrever aqui: choveram lágrimas. Choveram lágrimas. Aqui, este verbo não é impessoal, porque ele está no sentido figurado. Então, o que choveram? Lágrimas choveram. Tá vendo que isso aqui agora é o meu sujeito, sujeito simples. Logo, o verbo precisa concordar com o meu sujeito, ok? Verbos que indicam fenômeno da natureza, se tiver um sentido real, é impessoal, não faz concordância, é uma oração sem sujeito, tá? Sujeito inexistente. Verbos que indicam fenômeno da natureza, se tiver com sentido figurado, faz concordância normalmente, porque tem sujeito sim, ok? Tudo bem até aí? Estamos acompanhando. Outra informação: verbo fazer, tá? Verbo fazer, com sentido de tempo passado, tempo decorrido, também deixa a oração sem sujeito. Verbo haver, tá? Que são os que mais caem. Verbo haver, no sentido de tempo passado, no sentido de ocorrer, no sentido de existir, também deixam a oração sem sujeito, porque são verbos impessoais. Certo, gente? Então, vamos lá. Aqui nós temos, presta muita atenção, tá bom? Porque nós temos índice de indeterminação do sujeito e nós temos partícula passivadora. Quando nós temos verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação associados ao pronome se, nós teremos um índice de indeterminação do sujeito, então o sujeito é indeterminado. Tá? Então, não há sujeito determinado, o sujeito é indeterminado e o verbo precisa ficar sempre na terceira pessoa do singular. Se nós tivermos um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula se, nós temos uma partícula apassivadora, então ela vai apassivar essa frase, tá? Nós teremos sujeito, né? Um sujeito paciente, o verbo vai concordar normalmente com esse sujeito, certo? Tudo bem? Então, eu dei o exemplo lá de vive-se, né? Então, vou dar o exemplo aqui de morre-se. Aqui. Ó, quem morre, morre. Esse verbo não precisa de complemento para nada, ele tem sentido completo, ele não transita, portanto, ele é um verbo intransitivo. Se esse ser está ligado a um verbo intransitivo, então nós temos aqui um índice de indeterminação do sujeito. Logo, nós temos aqui nessa oração um sujeito indeterminado. Ok? Certinho? Faça assim. Agora, se eu disser assim, ó. Vendem-se casas. Gente, escrever com essa caneta é ótimo, né? A letra fica maravilhosa. Verbo vender. Quem vende, vende algo. O quê? Casas.
Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Então, esse ser aqui é uma partícula, porque ela está ligada a um verbo transitivo direto. É uma partícula apassivadora. O que é apassivar? É transformar o que seria objeto direto, que isso aqui seria um objeto direto, em um sujeito paciente. Certo, gente? Então, aqui nós temos sujeito, aqui nós não temos, nós temos, aliás, mas ele é indeterminado. E aqui nós temos um sujeito paciente. Ok, gente? Tudo bem até aí? Tudo certo? Se você colocar essa frase de outra forma, você poderá dizer casas são vendidas, tá? Casas são vendidas. Percebe que o verbo, ele se molda ali para concordar com o sujeito. Por quê? Porque existe ali um sujeito a ser concordado, tá? Olha lá, alugam-se casas. Vamos olhar para o verbo. Verbo alugar. Quem aluga, aluga algo. Isso aqui é o nosso objeto direto. Logo, o nosso verbo é um verbo transitivo direto. Mas o verbo transitivo direto está ligado à partícula ser. Então, a partícula ser é uma partícula passivadora. A passivar é transformar o nosso objeto direto em um sujeito paciente. Tá? Então, esse ser é uma partícula passivadora. E não índice de indeterminação do sujeito. Alugam-se casas. Quem aluga, aluga algo. Mesma coisa, objeto direto, verbo transitivo direto. Aqui não aqui é uma partícula passivadora, né, como a gente viu. Logo, isso aqui deixa de ser um objeto direto e passa a ser um sujeito paciente. Agora nós temos aqui, ó, precisa-se de vendedores, verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo. Tá vendo que nós temos uma preposição aqui? Então, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque isso aqui é um objeto indireto, regido por preposição, certo? Logo, esse ser está ligado a um verbo transitivo indireto, então ele é um índice de indeterminação do sujeito. Aqui nós temos um sujeito indeterminado. Buscam-se animais. Ó, o ser aqui ligado a um verbo. Então vamos ver, quem busca, busca algo. Esse é o nosso objeto direto. Buscar, então, é um verbo transitivo direto. O ser está ligado a um verbo transitivo direto. Logo, isso aqui é uma partícula passivadora. Isso deixa de ser objeto direto e passa a ser um sujeito paciente. Necessita-se de professores. Verbo necessitar. Quem necessita, necessita de algo, de alguém. Então, nós temos um objeto, complemento do verbo objeto, que está regido por uma preposição, portanto, é um objeto indireto. Olha a preposição aqui. Se eu tenho um objeto indireto, logo esse verbo é um verbo transitivo indireto. Isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito, portanto, sujeito indeterminado. Gosta-se de música, verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, de alguém. Isso aqui é o meu objeto indireto. Por quê? Porque nós temos uma preposição, tá? Esse ser está ligado a um verbo transitivo indireto, portanto, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Logo, nós temos um sujeito indeterminado. Trata-se de problema. Gente, se você não tiver nenhum termo intercalado, você já pode olhar para a preposição sim, tá? Olha para a preposição e mata a questão.
Porque quem que vai reger essa preposição? O verbo que é transitivo e indireto, tá? Então, aqui, ó, de problemas é o meu objeto indireto. Eu não gosto muito de olhar direto para a preposição, não, porque às vezes tem um termo intercalado e a pessoa confunde. Então, vamos olhar. Mas se você tivesse olhar já trabalhado, bem, né, bem souber direitinho, aí não tem problema. Quem trata, trata de. Nossa, a caneta tá lá em cima. Quem trata, trata de algo. Preposição, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Logo, uai, gente, tô doida. Logo, nós temos o índice de indeterminação do sujeito. Logo, esse sujeito é um sujeito indeterminado. Banca adora isso aqui, gente. Adora trabalhar com isso aqui. Então, vamos às nossas questões. Olha só. Com base na leitura do texto, julgue os itens a seguir. O sujeito da forma verbal descem no trecho por onde descem barcos pintados de amarelo e preto. É simples, explícito e posposto. Vamos olhar. Por onde descem. E vamos perguntar: o que descem? Barcos pintados de amarelo e preto descem. Então, isso aqui, gente, é o meu sujeito. Eu estou falando de pintados? Não. Eu estou falando de amarelos? Não. Eu estou falando de pretos? Não. Eu estou falando de quem? De barcos. Então, barcos aqui é a minha palavra mais importante, por isso a gente chama de núcleo do sujeito. Aqui é um substantivo, ó. Núcleo do sujeito formado por uma palavra substantiva. Tá bom? Então, se eu só tenho um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Ele está exposto ou é simples, ok? Está explícito, está na frase. Está depois do verbo posposto, sim, também, tá? Então, a nossa questão é certinha. Em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue os itens de 1 a 13. O sujeito da oração, esperamos que sim, é indeterminado. Você é feliz? E agora, nesse exato momento, você está feliz? Esperamos que sim. Verbo, quem esperamos? Eu. Esperamos? Ele. Esperamos? Ou nós esperamos? Nós esperamos, tá? Por quê? Nós vamos saber pela desinência do verbo. Se fosse eu, era esperei. Se fosse ele, é esperou. Então, pelo fim do verbo, pela desinência no verbo, a gente sabe que a gente tem um sujeito oculto, tá bom? Ele está dizendo que é indeterminado. É indeterminado, gente? Óbvio que não é oculto. Considerando os aspectos linguísticos e as ideias do texto, julgue os itens de 1 a 13. O sujeito da oração iniciada por sei de um profissional que é indeterminado. Vamos olhar para o verbo. Sei. Quem sei? Quem sei? Nós, ele ou eu? Eu sei. Tá? A desinência do verbo aqui está me dizendo que é eu. Eu sei. Logo, eu sei que é um sujeito desinencial, oculto, elíptico, tá? Errado de novo, Quadrix. Ó, beijo, minha querida. Na oração, sabe-se que as raças variam em cognição, temperamento e comportamento, mas as origens neurais dessa variação são desconhecidas. O sujeito da oração, sabe-se, é indeterminado? Vamos ver. Ó, gente, presta muito atenção aqui, porque a gente tem um verbo ligado à partícula C. Quem sabe, sabe algo. Sabe que as raças variam em cognição, temperamento e comportamento. As raças são variadas, né, gente? São variadas. Então, nós temos aqui o que seria um objeto direto. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto, ligado à partícula ser, então nós temos uma partícula passivadora. O que seria objeto direto não é mais. Aqui a gente tem um sujeito paciente, tá bom? Nós temos sujeito indeterminado? Claro que não, o sujeito está aqui na frase.
Então, isso aqui está errado. Gente, esta oração aqui a gente chama de oração passiva sintética ou pronominal. Quando a gente coloca ela assim com essa locução verbal, nós chamamos de passiva analítica, tá bom? Passiva analítica. Voz passiva analítica, voz passiva sintética ou pronominal, tá bom? Nomes feios, mas é tranquilo. Então, aqui nós temos partícula passivadora, sujeito na frase, questão errada. Um beijo para você. Muito, muito, muito obrigada pela companhia, tá bom? E nos vemos na próxima aula.